Opa! Boa noite, sétimo ano. Estamos de volta aí para mais uma videoaula, né? E nesta videoaula, qual que é o assunto, prof? Qual que é o assunto? Eu vou continuar o conteúdo que eu havia iniciado lá na aula remota, que é o capítulo 6, Introdução aos Números Racionais, lá na página 110. Então, posicione o seu livro, já pega o seu caderno para fazer as suas anotações e vamos que vamos nessa videoaula que vai ser show, vai ser 10, vai ser lindo, tudo é lindo, ó. Galerinha, vem comigo então, ó. Conjunto dos números racionais, meus amigos. Gente, ao longo da história, os números que são criação humana, né? Foi o homem que criou os números de acordo com suas necessidades. Então, o homem partiu primeiro para os números naturais, porque na época era necessário fazer o que? Contagem. Então, os números naturais servem para contar, são os positivos. Beleza? É o primeiro conjunto numérico que os alunos aprendem lá no sexto ano. Na verdade, eles já viram lá em anos anteriores, né? Então a gente começa com os números naturais, que são aí, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Infinitamente. Lembrando que os conjuntos numéricos são infinitos, né? Então, depois, num certo período da história, houve a necessidade de registrar números negativos. Para quê? Num período do mercantilismo, para compra, venda, registro de dívida. Então havia necessidade de criar uma notação para representar dívidas. Ou, por exemplo, para poder registrar temperaturas abaixo de 0 grau ou acima, altitudes e profundidades. Então eles inventaram o que? Os números negativos. Que a gente tem aqui, na verdade, os números inteiros, que são os positivos e negativos. Então o que a gente observa? Que os naturais, eles estão dentro dos inteiros. Os naturais fazem parte dos inteiros. Então, o conjunto dos inteiros engloba os naturais e os negativos, positivos e negativos. Tá aí. Isso a gente aprendeu neste ano. É um novo conjunto numérico que foi introduzido no sétimo ano. Beleza? Tá aqui, ó. Números inteiros representado pela letra Z. Beleza? Tá aí. E agora, galera, a gente parte para os números racionais, que é representado pela letra Q, de quociente. Q de quociente, que é divisão, resultado da divisão. Então, quem são os racionais? É todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então a gente representa assim, é todo número que eu escrevo na forma de fração, tal que esse número de cima é qualquer número inteiro e o número de baixo é qualquer número inteiro diferente de zero. Embaixo aqui não pode ser zero, o denominador nunca pode ser zero porque não existe divisão por zero. E a fração é uma divisão, não é? Então, retomando aí, números racionais é qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. Qualquer número na forma de fração ou decimal. Decimal eu consigo escrever na forma de fração. Mas, na verdade, concluindo, gente, a gente pode definir que o conjunto dos racionais é tudo que a gente conhece de número. É tudo. Tudo que a gente tem de número é racional. Uma outra forma de falar aqui, ó, são números quebrados. A gente tem os números inteiros e os números quebrados, fracionados, ó. Uma forma de organizar, sistematizar os conjuntos numéricos é utilizando o nosso diagrama. Olha só. Então, os naturais
estão contidos dentro dos inteiros, que por sua vez estão contidos dentro dos racionais. Então, o racional contém os inteiros que contém os naturais. Quem eu posso colocar aqui? Só os positivos, meus amigos, incluindo o zero, tá? Então pode ser 0, pode ser 3, pode ser 50, pode ser 973, pode ser 1000, ó, qualquer número positivo, ele é natural. Inteiro. Todos esses aqui são inteiros, porque estão dentro desse conjunto, um conjunto dentro do outro. Mas eu vou colocar aqui nesse espaço somente quem é negativo, ou seja, todo inteiro que não pode ser natural. Existem inteiros que não são naturais. Quem são? São esses carinhas aqui, ó, o menos 5, o menos 7, o menos 73... o menos 90, tá aí. Qualquer número negativo entra aqui nessa região, ó. Tá joia? Belezinha? Vamos que vamos. E agora, os racionais. A gente observa que todo natural é inteiro e todo inteiro é racional. Agora, quem é somente racional? Que números são racionais e não são inteiros? Inteiro. O que é diferente de inteiro? É quebrado, número quebrado. Então são os fracionários, ó, 1/2, 2/3, 9 quintos, ou números decimais também, 0,7, 1,3. A gente tem também as chamadas dízimas periódicas, entram aqui, ó. Vou falar logo de dízimas periódicas, galerinha. Tenho aí então um diagrama bacaninha representando tudo que a gente sabe de número. Olha que show, hein? Ei, galera, tamo aí. Então, ó, tudo que a gente conhece de número está aqui. Naturais, inteiros e racionais. Beleza? Vamos que vamos então, ó. Pessoal, olha só. Galera, é isso aí. Nessa parte aqui agora, eu vou mostrar para vocês como se transforma uma fração em decimal. Como a gente vai transformar uma fração em número decimal, gente. Ó, lembrando que toda a fração ela é uma divisão também. A fração é divisão. 5 quartos é a mesma coisa que 5 dividido por 4. Então é isso que eu vou fazer, meus amigos. Vou dividir, ó. Dividir 5 por 4. Olha lá a divisão perfeita, bacaninha. 5 dividido por 4. Lembrando a divisão aqui, ó, vai dar 1. 1 vezes 4 é 4. Para 5 sobra 1. Essa divisão tá pronta já, acompanha aí. A gente coloca o zero aqui e a vírgula, né? 10 por 4 dá 2, 2 vezes 4 é 8, para 10 sobra 2. Eu coloco o zero e continuo dividindo. 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4 é 20, sobra 0. Portanto, eu tenho aqui, ó, 1,25 ou 1 inteiro e 25 centésimos. 1 inteiro e 25 centésimos, tá aí. É o resultado de 5 quartos. Tá? Transformei a fração em decimal fazendo o quê? Dividindo o de cima pelo de baixo. Numerador por denominador. Gente, esse número aqui eu vou chamar de decimal exato. Professor, por que decimal exato? Porque ele tem uma quantidade finita, limitada de casas decimais. Parou aqui. A minha divisão zerou. Então ele é chamado de decimal exato. Professor, existe outro tipo de decimal? Sim, claro que sim, coleguinha, claro que sim. Vamos que vamos, mas eu vou falar logo, ó. Outro exemplo, 3 quintos. Vocês perceberam, ó, que no exemplo anterior,
O de cima é maior que o de baixo. O de cima é maior que o de baixo. Portanto, dá um número maior que 1. Quando esse é maior que esse, obviamente dá um número maior que 1. Beleza? Agora, no exemplo B, a coisa muda de figura, porque o numerador é menor que o denominador. O de cima, menor que o de baixo. Partindo para a divisão, porque eu quero transformar isso aqui num decimal, num número decimal. 3 por 5 não dá, eu tenho que colocar esse zero aqui, ó. E aí, ó, 0, 0. Coloco 0, 0, 30 por 5 dá 6, 6 vezes 5 é 30, para 30 sobra 0. Novamente obtive aí outro decimal exato. Outro decimal exato. Decimal exato porque tem apenas uma casa decimal, tá? Então, tem uma quantidade limitada, finita de casas decimais. Certinho? Olha só como esse carinha é menor que esse, como o numerador é menor que o denominador, a gente tem o que? Um número menor que 0. Ali era maior que 0. Maior que 0, menor que 0. Ah, pegou? Tá joia? Vamos lá, ó. Aqui na letra C, pessoal, na letra C eu tenho 2/3. Olha o que vai acontecer aqui, colega. 2/3. Transformando em número decimal, eu tenho que dividir 2 por 3. Olha lá, 2 dividido por 3. Fazendo passo a passo, né? Porque está pronta a divisão, mas vamos lá, ó. Como 2 é menor que 3, eu vou ter que colocar um 0 aqui. Vou destacar em vermelho, tá? Para vocês acompanharem, ó. 0, 20 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, tá? 6 vezes 3 dá 18. 18. Para chegar no 20, sobra esse 2 aqui, ó. E para continuar a divisão, eu tenho que colocar o 0. E de novo, 20 por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18, vai sobrar 2. Vou colocar o 0. Vai dar 6. 6 vezes 3, 18, sobra 2. Tal. Infinitamente, não paro. Lembrando que toda vez que repetir o algarismo aqui, ó, cara, vai continuar repetindo o resultado. Infinitamente. Vai continuar repetindo. Esse tipo de número não é decimal exato. Não é. Antes o decimal exato parava em algum valor, em algum algarismo. Aqui ele não para mais, cara. Aqui ele vai longe, infinitamente. É o que a gente chama de dízima periódica. Gente, tô procurando a minha água aqui, achei. Pessoal, essa é a chamada dízima periódica, tá? É um tipo de número racional. Então, a gente tem 2 tipos de decimais, o decimal exato e a dízima periódica. Decimal exato parou ali, dízima continua infinitamente, tá? A dízima tem um elemento chamado período. O que é o período? É o algarismo ou os algarismos que se repetem infinitamente. Aqui no caso é o 6. 6 é o período dessa dízima periódica, tá bom? Uma outra forma de representar dízimas periódicas é fazendo isso aqui, ó. Ao invés de eu ficar escrevendo vários 6, né? Sem, assim, escrevendo um monte de algarismo, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu já sei que é uma dízima, colocar um traço em cima do período, em cima somente do período. Eu já sei que isso é uma dízima periódica, tá bom? É isso aí, gente, ó, muito fácil, bacana, né? Vou avançar então. Outro exemplo de dízima periódica. Eu vou transformar 3/11 em número decimal dividindo 3
por 11, dividindo 3 por 11, olha só, vou destacar aqui, 3 por 11 não dá, eu tenho que colocar um zero aqui, tá? 0,30 por 11 dá 2, 2 vezes 11, gente, é 22, tá? 2 vezes 11 dá 22, 22. Para chegar em 30 sobra 8. Faça a divisão você também aí, ó. Faça a divisão. Eu sei que vocês sabem fazer divisão. Sobrou 8, coloca o 0 e continua a divisão. 80 por 11 é 7. 7 vezes 11 dá quanto? 77. E aí, 77 para 80 sobram 3. Sobra 3, ó. Sobrou 3. Pô, meu, já verifico que repetiu. Vai dar dízima essa parada aí, vai dar dízima. Coloco um 0 e faço a divisão. 30 por 11 vai dar 2 novamente, ó. Já repetiu aqui, ó. 2 vezes 11 é 22, vai sobrar 8. Coloco o 0, vai dar 7. Isso não para nunca mais. Não para nunca mais. Então, eu tenho uma dízima periódica em que o período são os algarismos 27, 2 e 7. Os algarismos 2 e 7, esse é o período, olha como eu represento. Então, gente, aqui vocês já podem fazer o exercício 2, da página 114 e 115, tá? Façam lá que a gente vai corrigir logo na aula remota. Façam lá, beleza? Tá bom, galera? Façam esses exercícios aqui. Eu vou continuar o vídeo. E o que a gente vai fazer agora? Ó, transformar um decimal exato em fração. Agora o caminho inverso. Decimal exato. Eu destaquei aqui porque eu vou falar só de decimal exato. Não vou falar de dízima periódica por enquanto. Como a gente transforma um decimal exato em fração? Muito simples, ó. Dá uma olhada nesse exemplo que eu coloquei. Como que a gente lê esse número aqui, ó? 8 décimos. Uma casa decimal você lê décimo, 8 décimos. Então, se você sabe fazer a leitura, você escreve, ó, 8 décimos. Professor, não sei fazer a leitura. Então, o esquema é esse. Você copia o algarismo significativo. Ó, coloquei aqui, copiei. Quantas casas decimais eu tenho aqui neste algarismo? Uma casa decimal. Então, eu vou colocar o algarismo 1 com um zero. Por que um zero? Essa quantidade de zeros é de acordo com o número de casas decimais. Uma casa, um zero. Uma casa, um zero. Simplifiquei aqui dividindo por 2, simplifiquei obtendo uma fração equivalente que tem sempre simplifique. Sempre simplifique, tá? Criem esse hábito de fazer a simplificação, tá bom? Joia. Letra B. E esse exemplo, letra B aí, ó. 12 centésimos. Duas casas decimais, centésimos. Então, eu copiei os algarismos significativos. 12, ó, copiei. Eu tenho quantas casas aqui? Duas casas decimais. Portanto, eu vou ter 2 zeros, ó. 2 zeros. 12 centésimos. Muito fácil, né? Simplificando, foi dividido aqui por quanto? Por 4, obtendo 3/25. Sempre simplifique. Próximo exemplo, ó. 32 milésimos. 3 casas é um milé. 3 casas milésimos. Olha só. Então eu copio os algarismos significativos 32. E aqui eu terei que colocar 3 zeros, porque eu tenho 3 casas, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? É muito fácil, é show. Simplificando, aqui foi dividido por 8, para chegar em 4/125. Todos estes anteriores são menores que 1. Agora, quando for maior que 1, olha isso aqui, gente. Pessoal, muita gente não sabe fazer isso, tá? 1,5 para transformar em fração. Cara, copia os algarismos significativos. 15. Aqui não tem uma casa? Então vai ter um zero. Uma casa, um zero. 15 décimos. Ou a mesma coisa que 1 inteiro e 5 décimos. 15 décimos, simplificando por quanto? Por 5. Por 5
vai dar aqui, ó, 3,5. Opa, desculpa, gente. Opa, parou. Para finalizar, tá acabando o meu vídeo aqui. 2,25. Eu copiei os algarismos significativos aqui e coloquei quantas casas, quantos zeros? 2 zeros, porque eu tenho 2 casas decimais. Fiz a simplificação, acho que foi dividido por 25, isso mesmo. Divisão por 25, obtendo 9/4. Tá aí, ó. Gente, vocês podem fazer então o exercício 3 da página 116. Dá para fazer exercício 3 com essas explicações. E também vou colocar como tarefa, olha aqui, ó, as páginas 122, 123 e 124. Com esse vídeo, vocês são capazes de resolver essas questões. Confira no seu gabarito ou aguarde a correção lá na aula remota. E é isso, gente. Sucesso. Sucesso para vocês, tá? Espero que tenha ficado legal. Deixe algum comentário aí que a gente responde. Tchau, beijão, valeu!